Espero encontrar todos bem. De antemão, gostaria de agradecer por essa oportunidade de participar do segundo CONIPROF, Congresso Nacional de Educação e Formação de Professores Online. Falando um pouquinho sobre mim, me chamo Josicleia Gomes Nunes Rodrigues, sou professora da rede municipal e estadual da cidade de Barra do Garças, Mato Grosso. Atuo com a disciplina de arte, tenho licenciatura em artes visuais, sou pedagoga, estou cursando letras, né? Eu tenho uma paixão pela educação muito grande. Tenho especialização em psicopedagogia institucional e clínica, arteterapia e formação de professores para a educação profissional e tecnológica. Atualmente, curso também o curso de especialização em formação de professores de arte para uma escola das adolescências, também curso especialização em atendimento educacional especializado. Por fim, estou cursando mestrado em tecnologias emergentes da educação. Hoje, a fim de contribuir com esse evento maravilhoso, eu trago como tema as práticas interdisciplinares com metodologias ativas nos anos finais do ensino fundamental. Os anos finais do ensino fundamental englobam, sua predominância, né, alunos entre 11 e 14 anos de idade. É um período bem bonito de transição, né, quando eles saem dos anos iniciais, aquele período mais lúdico, e passam aí a levar o processo um pouquinho com mais rigor, já que nos anos iniciais eles têm apenas um professor e ao chegar no sexto ano, eles já se encontram com entre 6, 8 professores. É um momento bem rico que a gente, enquanto docente, deve levar em consideração vários aspectos para desenvolver as nossas práticas, especialmente que cada ser humano, cada aluno, ele é único, né? E respeitar a sua maneira, o seu ritmo de aprendizagem. Vamos lá. Os nossos objetivos hoje para essa palestra são compreender a importância das metodologias ativas nos anos finais do ensino fundamental, refletir sobre a necessidade de integração entre disciplinas para uma aprendizagem mais significativa, apresentar um exemplo interdisciplinar com base em PBL, aprendizagem baseada em projetos. Vamos lá. Para iniciar, eu gostaria, né, que a gente pensasse um pouquinho sobre, na atualidade, quais barreiras são identificadas no desenvolvimento de projetos interdisciplinares. De acordo com a literatura científica, pode-se encontrar várias barreiras para o desenvolvimento desse tipo de projetos interdisciplinares, desde a ausência de tecnologias na educação, né, internet de qualidade, engajamento dos professores com as tecnologias e também dos alunos, esse encontro interdisciplinar que não é presente na maioria dos materiais didáticos, a realidade dos alunos, uma vez que ainda estamos sofrendo consequências do pós-pandemia, então os docentes têm que se preocupar em desenvolver competências básicas dos alunos, como até mesmo desenvolver o letramento, a alfabetização, já que muitos chegam para nós no sexto ano, ainda no oitavo, né, no sétimo, no nono também, infelizmente, sem saber utilizar da leitura, da escrita de maneira eficiente. Atualmente, de acordo com as atualizações, né, os documentos regentes, documentos de orientação que têm chegado, o professor ele tem pouco tempo para se reunir com outro professor para planejar. Então, muito nessa questão de projetos interdisciplinares tem passado realmente despercebido na maioria das instituições de ensino em razão desse desencontro entre os docentes, já que todos estão muito preocupados, muito atarefados com questões até mais simples que infelizmente ainda perpetuam o ambiente escolar. Mas, ainda assim, os projetos interdisciplinares são extremamente importantes enquanto uma proposta, né, de ensino inovadora para que os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade.
Então, no que tange às barreiras, é interessante que assim não visualizemos apenas o que está ruim, mas tentar descobrir formas para que isso possa ser contornado, né? Trabalhar o melhor das possibilidades, de acordo com as possibilidades existentes. Antes de qualquer coisa, é necessário que a gente entenda o perfil desses alunos que a gente, né, que o, que o projeto ele se propõe, que são os alunos dos anos finais do ensino fundamental. Trata-se de uma fase bem, às vezes complicada de lidar, porque eles estão passando por um turbilhão de sensações. É onde a menina tem a primeira menstruação, o menino também experimenta vários hormônios diferentes, sensações, é onde eles começam a questionar suas próprias identidades, desenvolver, despertar e expor, né, seus gostos, a sua maneira, a sua criticidade, como ele interpreta determinadas situações, ele já forma, inclusive, até opinião política. Então, é interessante a gente, né, destacar alguns pontos sobre esse público. Buscam autonomia, né, na escolha de atividades, eles questionam muito para que serve aquela atividade, o que ele vai usar determinada atividade na vida dele. Né? Nessa fase tem-se também o desenvolvimento do questionamento e do senso crítico a partir das atividades desenvolvidas na escola e suas finalidades, como também no campo do cotidiano, o aluno ele é muito questionador, né? Tem-se a construção da identidade, necessidade de pertencimento. É comum que nessa fase os alunos queiram experimentar novas coisas, como o uso de piercings, brincos, né? Procurem grupos sociais para se inserir, exponham, né, seus desejos, suas vontades, especialmente no que se refere à religião. Oscilações emocionais e busca por aceitação social. Nós que estamos em sala de aula, verificamos tanta coisa, é um misto de explosão, de amor, de carinho ao mesmo tempo, em que o aluno está, né, aparecendo ser uma pessoa tão carinhosa e logo em seguida ele já está explodindo. É porque ele tá sendo um sujeito em construção, né? Vários sentimentos nessa fase são experimentados pela primeira vez, várias emoções são experimentadas pela primeira vez, né? Eles buscam muito a questão da valorização do reconhecimento, né, de professores e colegas. É muito diferente quando você, né, quando nós elogiamos nossos alunos, o comportamento deles. É nítido ver uma certa gratidão, eles buscam deixar, em sua maioria, né, claro, buscam deixar as atividades o mais bonito, caprichoso, para receber elogios. É bem bonito isso, né? Tem-se o interesse por temas da atualidade, as redes sociais, o Instagram, o TikTok, cultura pop, jogos, entre outros assuntos, geralmente ligados aos recursos tecnológicos. Né? Habilidades cognitivas mais complexas, como abstração e análise crítica, são desenvolvidas nessa fase. Preferências por atividades práticas, dinâmicas e também colaborativas. O perfil do aluno que temos hoje é diferente do aluno que nós tivemos há anos atrás, né? Hoje o aluno ele já não aceita mais ser um mero receptor de conteúdo, ele quer ser um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, o que é bom, porque ajuda a construir a sua própria identidade enquanto pessoa, né? Hoje o aluno já não é mais aquele sujeito que vai ficar copiando, quietinho no lugar, e silêncio, né? Por isso que cabe a nós, professores, desenvolver atividades, recursos que vão prender a atenção do aluno, já aqui, né? É de acordo com a geração que estamos vivendo mesmo, e assim, vários pesquisadores dessa geração já têm mencionado que é algo, né, característico do momento em que vivemos. Hoje, os alunos têm muita dificuldade em manter a concentração por longos períodos, né? A literatura científica explica isso, né? Tem muita relação com o estímulo das telas, né? O ritmo de vida que nós temos hoje, que é bem mais acelerado no nosso cotidiano. Então, o aluno, ele tem pouco tempo para estar totalmente atento a determinada atividade. Então, se é uma atividade cansativa, ele não vai desenvolver com muita eficácia. Então, nesse sentido, cabe a nós, professores, buscarmos por atividades que, além de serem
práticas dinâmicas, inovadoras e colaborativas, né, possam também estimular para que esse aluno se engaje por mais tempo, né, a fazer uma aplicação prática para que ele busque fazer da melhor maneira. Vamos lá. Infelizmente, nessa imagem, né, temos um cenário que ele é totalmente real ao que vivenciamos hoje. O professor, ainda que quer predominar seu ensino com abordagens tradicionais, o que não funciona, assim, na maioria dos casos, e alunos totalmente desmotivados e desacreditados da escola. Alunos que pintam a unha, né, em sala de aula, alunos que ficam conversando sobre outros assuntos, que estão se maquiando, penteando o cabelo, enfim, fazendo outra coisa. É bem o cenário que nós temos hoje. E um professor frustrado por não conseguir ministrar seus conteúdos. O que a gente precisa, enquanto docente, é desenvolver estratégias diferentes que possam motivar esse aluno a se engajar no processo de ensino-aprendizagem, a fazer com que ele entenda que ele precisa aprender determinados conteúdos para levar para a própria vida mesmo, né? Compreender seus conceitos e a aplicação cotidiana. E aí, com relação ainda aos perfis dos alunos nos anos finais do ensino fundamental, eu achei interessante colocar de forma destacar, né, 3 pontos aí, que é a desmotivação, que há um distanciamento entre o conteúdo e a realidade escolar dos alunos, especialmente nos livros didáticos, que trazem conteúdos que não têm relação basicamente nenhuma com o cotidiano do aluno, com a região, com os campos de experiência que o aluno já tem experiência, né, não traz uma conexão com o aluno, o que contribui, né, para essa desmotivação. Tem-se aí a fragmentação do conhecimento, já que em poucos casos é possível trabalhar as disciplinas de forma isolada. Temos aí professores com dificuldade em trabalhar com outros professores, o que desmotiva, né, os alunos de certa maneira, o que contribui negativamente para o processo de ensino-aprendizagem, já que o aluno é o único prejudicado com isso. E aí tem-se também a questão de pouca aplicação prática dos conteúdos que se vê na sala de aula, ou, né, até mesmo a falta de associação com o cotidiano, né, que não tem essa ligação. Por exemplo, trabalhar alguns conteúdos de matemática sem explicar onde eles se aplicam. A exemplo dos juros compostos. Se o aluno não souber qual é a aplicação dos juros compostos, logicamente ele não vai fazer essa associação ao cotidiano, em questão de compra de imóvel, em questão de compra de roupa, né, que também tem juros, compra de celular, com ênfase, né, naquele celular que tem a marca de uma maçãzinha, que são assuntos que vão interessar para o aluno, trazer essas abordagens, né, dinâmicas do cotidiano com base em assuntos que eles vão gostar, né, é um diferencial para que o processo de ensino e aprendizagem se concretize. Trazer, né, a questão da cultura pop também, e dá para trabalhar em todas as disciplinas. Vamos lá. Antes de tudo, né, vamos entender um pouquinho sobre o que seria a interdisciplinaridade, vai além, né, da junção de duas disciplinas. Trata-se de uma abordagem de ensino e pesquisa que vai buscar integrar conhecimentos entre as diferentes disciplinas. Podem ser duas, podem ser mais de duas, enfim. Ela busca articular saberes para compreender fenômenos complexos de maneira mais ampla, o que vai superar a fragmentação tradicional do conhecimento escolar. A interdisciplinaridade ela vai de encontro a uma educação inovadora. Ela propõe a junção das diversas áreas de conhecimento em um determinado contexto. Por exemplo, voltando ao assunto de juros compostos, tem a contextualização que pode ser trabalhada em matemática. Em arte, que é a disciplina que eu trabalho, pode ser trabalhado questões referentes a compras de obras, ilustrações, né? A vida que o aluno quer seguir no futuro, o que ele quer comprar, ele pode ilustrar, o que vai desenvolver diversas capacidades artísticas aí. Né? A interdisciplinaridade ela vai de encontro à junção dessas disciplinas de uma maneira em que o aluno vai encontrar significado no que ele vai aprender. Quem comenta isso, né, quem destaca, aliás, é Japsio, 1976. E a gente precisa saber, mas e aí? É com base em quê, né?
com base na própria Base Nacional Comum Curricular, que defende esse tipo de abordagem, né? A BNCC, ela orienta a articulação entre os saberes, ela promove o desenvolvimento de competências por meio de práticas pedagógicas interdisciplinares e também metodologias ativas, né? Nos anos finais do ensino fundamental. De acordo com o documento, a proposta curricular deve promover a articulação entre os diferentes, né, componentes curriculares, possibilitando abordagens interdisciplinares e a integração dos saberes. Vamos lá. E por que unir a interdisciplinaridade e também as metodologias ativas? Porque, né, o verdadeiro aprendizado ele vai ocorrer quando o aluno de fato relaciona o conhecimento escolar à sua realidade, o que vai ser potencializado ao trabalhar com temas interdisciplinares e metodologias que favoreçam a ação e reflexão, como destaca Freire em 1996. O aluno tradicional, né, quando houve-se o processo de ensino mais popularizado no tradicional, ele não aprendia para utilizar o conhecimento, ele aprendia, ele decorava para passar na prova, né? Isso que predominava no ensino tradicional. A ideia hoje é fazer com que se construa um sujeito crítico, que saiba utilizar dos conhecimentos, dos conteúdos aprendidos no ambiente escolar para se posicionar, para utilizar desses conhecimentos na própria vida. E isso só é possível, né, se ele exercitar esse conhecimento, se ele fizer essa relação prévia entre o conteúdo aprendido e a realidade em que ele se insere. E Pernoult, ele vai afirmar que as competências essenciais para a vida, né, contemporânea não podem ser ensinadas de forma isolada, né? Elas precisam de articulação de conhecimentos diversos, ou seja, de uma prática interdisciplinar. Vamos lá. A interdisciplinaridade, ela possibilita que os alunos construam significados mais amplos, superando a fragmentação da escola tradicional, como diz Fazenda em 2011. No ambiente escolar, as metodologias ativas desenvolvem autonomia, pensamento crítico e o protagonismo dos estudantes, habilidades essenciais em contextos complexos que exigem a integração dos saberes, como destaca Moran em 2015. O que são, né, de fato, as metodologias ativas? Conforme Moran, que é um dos pesquisadores mais renomados nesse assunto, as metodologias ativas são estratégias de ensino em que o aluno assume um papel importante no processo de aprendizagem, participando de maneira ativa, crítica e também criativa. Em vez de apenas receber informações, o estudante pesquisa, discute, resolve problemas e constrói o conhecimento em colaboração. As metodologias ativas, elas vão englobar, né, algumas variedades de utilização, mas o foco sempre vai ser com que o aluno seja o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. E o professor, ele não vai ser somente o transmissor de conhecimento, mas o mediador entre o conhecimento e o aluno, sanando dúvidas, buscando com que, né, o aluno compreenda o conteúdo, o aluno vai desenvolver autonomia, aspecto que é muito importante para o cotidiano, para a própria vida, e vai se sentir mais engajado na escola, ele vai se sentir mais parte daquele ambiente, um sujeito que faz diferença, um sujeito único, e não só mais um. E aí? Como dito anteriormente, lá nos objetivos, eu trouxe uma proposta com o objetivo de demonstrar como seria a aplicação da metodologia ativa aprendizagem baseada em projetos, a PBL, né, por meio da metodologia ativa, né? É o que vamos fazer. E aí, antes a gente precisa entender, né, o que é a aprendizagem baseada em problemas. De forma resumida, ela envolve o trabalho em grupo, né, em que os alunos aprendem a colaborar, compartilhar ideias e também responsabilidades. Trata-se de uma metodologia ativa que coloca o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, incentivando a investigar, refletir, criar e aplicar conhecimentos em situações reais ou significados. Coloca o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, levando com que ele tenha responsabilidade sobre o próprio conhecimento. Como funciona a aprendizagem baseada, né, em projetos? Ela funciona com uma aprendizagem baseada em competências, são desenvolvidas aprendizagens e competências a partir de um problema desafiador em que é colocado para o desenvolvimento do projeto, que deve ser autêntico, promove a investigação, né,
Deve envolver também decisões e escolhas dos alunos. A partir disso é feita uma crítica e revisão e uma produção final que geralmente se encerra em uma apresentação pública. Aqui eu trago o exemplo, né, citado anteriormente, que é um projeto que tem como foco o Dia do Meio Ambiente. As datas comemorativas são constantemente cobradas a serem trabalhadas no ambiente escolar. Nesse sentido, os professores se veem em um constante desafio, né, em ter que equilibrar os conteúdos do material didático a também a abordagem perdão, a abordagem, né, de datas comemorativas que não estão presentes geralmente nesse material. O mais comum é que cada professor trabalhe de forma isolada, o que não é interessante porque não há uma conexão entre os saberes. Então, como data comemorativa é algo bem cobrado e o professor não tem esse material já pronto, é interessante, né, que a gente faça um projeto interdisciplinar envolvendo todas as disciplinas em construção de um objetivo. E nesse sentido aqui eu coloquei as disciplinas de ciência, geografia, matemática, arte e língua portuguesa, né? Mas podem envolver todas as disciplinas tranquilamente, cada professor pode abordar de sua maneira. Vamos lá. Como seria? O título do projeto, né? Coloquei como Consciência em Ação, Aprender, Criar e Transformar. E lá na metodologia ativa Aprendizagem Baseada em Projeto, tem-se uma questão central em que todas as disciplinas, de sua forma, devem, né, trabalhar para chegar ao objetivo, que seria como nossas atitudes podem transformar o meio ambiente e a comunidade em que vivemos. Em ciências, sugere-se que seja trabalhada a poluição e saúde ambiental, que é um tema bem comum, né? E de utilização de todas as pessoas. Sugere-se aulas investigativas com vídeos, textos, experimentos simples, né? Simulação de poluição de água com óleo, corante, sabão. O desenvolvimento de pesquisa em grupo sobre os tipos de poluição, solo, ar e água, bem como suas causas, consequências e soluções, né? Debate sobre os impactos da poluição na saúde humana e nos ecossistemas. Nesse sentido, o aluno vai refletir sobre as suas próprias atitudes no dia a dia, as atitudes da sua família, da sociedade, e buscar soluções para conseguir melhorias. Na geografia, seria trabalhado como tema problemas ambientais locais e globais. Sugere-se como atividade a saída de campo pelo bairro, né? Esse contato com o ambiente externo é muito importante no ambiente escolar para fazer essa conexão de uma maneira visual, né? Pode ser também feita uma observação virtual para identificar os problemas como lixo acumulado, esgoto a céu aberto, queimadas ou desmatamento. O interessante mesmo é que o aluno vá a campo conhecer esse problema e, né, em rios, por exemplo, ver onde está bem poluído, onde tem descarte de lixo e verificar, né, quais são as consequências disso. Leitura de mapas, imagens de satélite, fotografias para análise de regiões afetadas por poluição ou alterações climáticas. Também, né, a construção de murais com mapas, legendas, informações sobre os impactos ambientais locais. Verificar, né, como está a situação da cidade em que ele vive, do campo em que ele vive, e propor soluções para que sejam arrecadadas melhorias nesse sentido. Passou uma. Ah, não foi. Temos aqui. Geografia. Em arte, trabalha-se, né, como tema a criatividade e reutilização com foco na preservação ambiental. Sugere-se como atividade o desenvolvimento de oficinas com materiais recicláveis, né, que podem se transformar em obras de arte, brinquedos, acessórios e até mesmo objetos de decoração. Ilustração ou pintura com o tema A Importância da Natureza, pode ser promovido um concurso de desenho nesse sentido também, buscando premiar os desenhos que possuírem maior impacto, né? Pode-se também fazer uma organização de uma exposição artística com as produções feitas pelos alunos, que vai resultar na culminância do projeto e pode, né, ser colocado todas as disciplinas em uma mesma data para fazer essa culminância. Em língua portuguesa, acredita-se que pode ser trabalhada a produção textual para conscientização ambiental. Sugere-se como conscientização ambiental.
Sugere-se como atividades, né, a escrita de textos, cartas, campanhas, slogans, né, pode ser utilizado os recursos visuais, construção de banners, painéis, com foco nos cuidados com o meio ambiente. Criação de jornal escolar com reportagens, entrevistas e dicas sustentáveis. Pode ser entrevistado aos responsáveis pelos órgãos da saúde, do meio ambiente também, que podem palestrar, dizer, né, promover iniciações que abordam o tema. Podem ser elaborados panfletos e cartazes com mensagens de conscientização, bem como o cuidado que pode ser realizado no cotidiano para preservar o meio ambiente, né, e distribuído para a comunidade escolar. Os alunos com quem eu convivo, eles gostam muito da saída ao campo, então é algo extremamente importante. Produção de poemas, histórias curtas com o tema A Voz da Natureza. Pode ser também feito um concurso de redação com base nesse tema, que vai buscar com que os alunos desenvolvam capacidades na disciplina e também é uma oportunidade para que eles reflitam sobre os cuidados necessários com o meio ambiente. Como seria, então, o processo de avaliação? Sugere-se que seja um processo contínuo, processual e somativo. Contínuo porque a avaliação não pode parar, o aluno está constante em avaliação, né, que vai de encontro com o processo, com avaliação processual. Somativa porque a gente precisa rotular em questões numéricas para lançamento no sistema, para chegar, né, em um ponto comum, acompanhando todo o percurso dos alunos. Como seria isso daí? Avaliação contínua por meio da observação da participação, colaboração e envolvimento dos estudantes nas tarefas, avaliação processual por meio da análise dos avanços individuais e coletivos ao longo das etapas, considerando a qualidade das produções e progresso na aprendizagem. A avaliação somativa seria realizada ao final do projeto, né, com base em produtos finais. A avaliação por rúbricas, né, que é bem interessante no sentido de um processo mais justo e feito em tópicos, na participação das apresentações, no portfólio, né, e na autoavaliação dos alunos também. Para finalizar, né, o desenvolvimento dessas atividades com a temática referente ao meio ambiente, sugere-se uma feira interdisciplinar de conscientização ambiental, uma data para culminância, aberta para a comunidade escolar, fazer o convite para autoridades, para a comunidade, para os comerciantes, né, prestigiar o trabalho desenvolvido por esses alunos, já que é muito importante que eles reconheçam que as pessoas estarão lá, o que pode aumentar o engajamento, né, a vontade de fazer um trabalho bem estruturado. Nesse dia, né, os alunos apresentam os trabalhos produzidos ao longo do projeto. A culminância tem como objetivo marcar o fortalecimento da consciência ambiental em toda a escola. Assim, se espera dos alunos maior engajamento nas aulas, né? É o que se espera com o desenvolvimento desse tipo de abordagem, por meio de atividades significativas e conectadas à realidade, desenvolvimento da autonomia, criatividade, pensamento crítico e da capacidade de argumentar e refletir, trabalho em equipe, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, o que é muito importante no cenário que nós estamos vivenciando, aumento de autoestima acadêmica, né, por se sentirem capazes de produzir, apresentar e propor soluções, os alunos começam a se sentir parte daquele ambiente escolar a partir de que eles se sentem mais engajados. Melhor retenção do conteúdo, pois aprendem fazendo e vivenciando e associando à sua vida, né? As rúbricas que eu mencionei anteriormente, né, são estabelecidas por critérios que são pessoais do professor, né, ele vai colocar da maneira como ele acha mais justo, de acordo com o projeto desenvolvido, e aí se estabelecem critérios, né, de acordo com a participação, com a produção, com a responsabilidade, o trabalho em equipe, a apresentação final. Opa! E aí se atribui, né, a esse aluno os conceitos pré-estabelecidos entre bom, né, entre insuficiente, regular, bom e também excelente. Daí, para finalizar, né, cabe comentar que a interdisciplinaridade permite uma visão ampla e integrada dos conteúdos, conectando o conhecimento escolar à realidade, né? As metodologias ativas nesse sentido promovem engajamento, protagonismo, pensamento crítico e também colaboração.
Trabalhar datas comemorativas amplia a conscientização social e o envolvimento da comunidade escolar. Também considera-se que o projeto interdisciplinar, o desenvolvimento, né, desse tipo de projeto, favorece o desenvolvimento de competências cognitivas, emocionais e sociais, porque estabelece atividades práticas, criativas e contextualizadas. Quando o aluno participa ativamente, né, do processo de ensino e aprendizagem, ele vai aprender com mais sentido, profundidade e também motivação. Assim, temos as referências utilizadas para a construção desse estudo, né? Foram de extrema valia no que se refere à interdisciplinaridade, às metodologias ativas. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase de Paulo Freire que eu gosto muito, que diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e a sua construção. E assim eu me despeço com muita gratidão, peço desculpas pelos momentos que eu falhei, estou muito grata por ter participado desse evento e até a próxima. Muito obrigada.